eu poderia simplesmente virar pro Sérgio e falar assim, então, ó. Não, você quer saber então, Sérgio? Não mesmo, pode ser. Pelo Sérgio, os argumentos não fui, não! Os meus argumentos foram unbelievable. Então aí o Sérgio chegou, na hora que ele entrou lá e viu o Super, ele já ficou ansioso, né? Ele percebeu a aura do Alfa presente ali, né? Bom dia, Xande. E aí o Sérgio chegou, eu fui lá, cumprimentei o Sérgio, e aí, Sérgio, beleza, irmão? E aí começamos a trocar ideia. O Sérgio acha que você é louco. É. Quem que não acha? E aí é o seguinte, aí cheguei lá, comecei a trocar ideia com o Sérgio. E o Juan, que é o cameraman, ele falou que queria gravar um primeiro encontro entre a gente, falando um pouco sobre Terra, tirando uma onda, fazendo uma zoeira, uma resenha. Padrão ali, né? Falei, beleza, né? Vamos trocar ideia lá, eu posso jogar ali alguns argumentos, questionar ele um pouco pra ver se ele tá a par do assunto e tal, ver o que, que ele vai falar. A gente vai conversando, vai se conhecendo ali, né? Primeiro encontro. E foi isso, aquela conversa, né? A ideia da conversa ali claramente não era debate, né? Nem tinha como. A gente ficou conversando ali naquele primeiro vídeo por mais de 1 hora. Chegou uma hora que o Juan fez sinal pra mim na gravação, fazendo assim, ó. Bora pro treino, que já estendeu muito, né? Porque se deixar, eu vou falando. Tá ligado? Eu vou falando e o Super, assim, 1000 argumentos por segundo, né? Mas aí a gente foi trocando ideia, né? E ali, o que foi interessante? Deu pra pegar mais ou menos uma visão de como que o Sérgio encara o assunto da TP. Vocês assistiram o vídeo por completo? Ele cita coisas como relatividade, a famosa distorção do espaço-tempo. E aí eu já entrei falando pra ele que tem professores, se tem um professor brasileiro, professor Borges, que nem ensina mais relatividade na faculdade, que tem canal no YouTube mostrando e refutando a relatividade geral, não a gravidade, a relatividade geral. É uma informação que qualquer pessoa pode acessar hoje, ou seja, a teoria da relatividade ela é totalmente discutível, nunca foi provada, embora o Sérgio acredite nela, e tudo bem, acreditar, você pode acreditar no que você quiser, né? O Sérgio, ele falou sobre a questão dos experimentos do André. Ele me convidou para ir pro Texas ver lançamento de foguete. Eu falei, Sérgio, é lógico que eu vou, só que eu vou estompar. Vai ser uma puta reação da hora ver o foguetão explodindo e eu estompando todos os globe-globe, com cara de tacho. Claro que eu vou, né? Só que eu não vou pagar pra ir, não. Vocês vão ter que financiar isso aí, tá? Eu já vou falar já pra ele, já vou falar, Sérgio, você quer que eu vou, você paga. Ou a Growth, vocês que vão pagar isso aí. Eu já vou lá, já vou ver uma farsa, já vou reagir, vou transformar em conteúdo. Eu não vou pagar pra ver lá não, tá? Nem dinheiro, irmão, aqui só financio a verdade só. Mas enfim, né? Isso daí fica pra depois. Aí, eu cheguei pro Sérgio e falei pra ele sobre os experimentos. Falei pra ele sobre os experimentos do André. Experimentos que envolvem termodinâmica e a miragem inferior. Teste de curvatura. Porque eu queria ver se ele estava meio a par, né, do que estava acontecendo. E falei para ele que são experimentos interessantes e que ele poderia acessar os experimentos no canal do André. E qualquer pessoa poderia ir lá ver os experimentos mostrando a miragem inferior acontecendo, porque no modelo do globo não poderia acontecer miragem inferior. E em 90% das vezes acontece, o que prova que é o menos denso que está abaixo, sendo que no modelo do globo é o mais denso que deveria estar abaixo por conta da ação da gravidade. Fui comentando essas coisas por cima ali com o Sérgio, né? E depois eu falei sobre experimento de termodinâmica. E aí, eu queria ver mais ou menos se o Sérgio tava a par disso daí. Aí ele virou e falou assim, ó. Mas, cara, os experimentos do André estão errados. Eu já vi os experimentos. Aí eu fiquei surpreso, né? Falei, caramba, será que ele viu todos os experimentos? Qual o experimento que ele viu, né? Aí, falei pra ele o seguinte, falei, ó. Então, já que o cara viu o experimento, vamos participar de uma live para você apontar quais são os erros. Porque o cara falar que os experimentos estão errados, beleza, mas tem que falar por quê, né? Se ele viu o experimento, ele tem que saber explicar o que está errado. Mas ele não falou, né? Vocês podem ver lá no vídeo que ele não fala o que está errado. Ele só diz que tem um monte de experimento que está errado. Só que várias pessoas gabaritadas foram lá debater e não conseguiram refutar os experimentos. O Sérgio disse que estava errado. Então, pô, seria ótimo se ele aparecesse lá e falasse, ó, tá errado por causa disso, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Porque no primeiro momento ele elogia os experimentos, depois ele fala que tá errado. Se vocês assistirem o vídeo.
Então beleza, né? Achei meio estranho. Mas pra não ficar prolongando a conversa e ficar questionando toda hora o cara, até porque ali não era o momento pra isso, fui deixando, né? Beleza, o Serjão disse que viu o experimento e que tá errado. Só falta provar o que tá errado, mostrar o que tá errado. Se o Serjão quiser participar de uma live, tá convidado, tamo aí à disposição. E aí eu comentei com ele que já foram físicos, engenheiros, médicos, né? Médicos não, mas pessoas que estudam medicina nas lives, topógrafos, estão sempre lá participando, né? E conversando sobre essa questão aí das miragens inferiores, da questão da termodinâmica, enfim. Aí o Serjão disse que termodinâmica é um assunto muito complexo, muito difícil, e que o Andrezão e o Roberto Scur cometem vários erros. Basicamente, ele sempre dizia isso, sabe? Que os caras cometem vários erros. E sempre volta pra esse ponto. O cara dizer que comete erro, bacana, mas tem que mostrar lá. Entenderam? A gente sabe disso daí. Então assim, ó, o cara fez tal experimento, eu alego que tá errado, beleza. E aí eu comento no vídeo com o Serjão que é o seguinte, ciência de verdade na minha concepção, e ele concorda comigo. O Serjão, conversando com ele no off e durante a gravação, deu pra perceber que a gente tem ideias muito parecidas, assim, sobre o que é ciência. A respeito de ter que fazer experimento científico, visualizar, do empirismo, de você calcular. Ele concorda com isso daí. Ele acha que o debate é saudável, que tem que acontecer. Achei bacana pra caramba ele falar isso, inclusive. Falei, Serjão, sou a favor de tudo isso também. Se o cara foi lá, fez um vídeo de teste de curvatura e ele tá querendo provar a curva, ótimo. Vamos fazer um embate então com os vídeos do André, que provam que o que oculta o objeto, ou não, é a refração. E eu comentei sobre isso lá no vídeo. Falei pra ele, ó, nos experimentos do André, é mostrado claramente que é o índice de refração que faz com que o objeto suba na linha do horizonte ou suma. E isso depende das condições atmosféricas do momento. Então ele faz testes de curvatura vários dias seguidos. Cada dia, pela atmosfera ser dinâmica, e os vídeos provam isso, as observações são diferentes. E o Serjão lá, escutando, né? E aí o Serjão, ele diz que a área dele, eu tô falando aqui no geral, tá, rapaziada? Tô fazendo mais ou menos uma síntese. Não consigo lembrar o passo a passo da conversa, porque a gente conversou por vários minutos, né? Deu mais de 1 hora de conversa. Inclusive no vídeo da Growth ele teve até que cortar lá um pouco, né? Se eu não me engano, o vídeo postado foi 50 minutos. Teve até que cortar lá, porque ficou muito extenso ali, né? Não era nem pra ter ficado extenso daquele jeito, né? Era pra ser um bate-papo rápido. Mas a conversa sobre a forma da Terra, ela tem tantos detalhes, são tantas coisas que precisam ser discutidas, que é impossível você não mencionar tudo. Você tem que falar ali, pelo menos por cima. A minha ideia era falar de uma forma objetiva, rápida, pelo menos por cima, o que está sendo feito, o que está sendo estudado, e quais as implicações desses experimentos aí. E ver o que o Serjão achava, entendeu? Ver mais ou menos ali, tirar uma média, né, qual que era a concepção dele. E aí o Serjão, a alegação dele sobre os experimentos foi essa. Que tá errado, que tem coisas erradas. Ele não falou que os experimentos são ruins, pelo contrário, ele elogia os experimentos, mas ele fala que tem coisas erradas nos experimentos. Ótimo, basta apontar os erros para agregar na discussão. É isso que a ciência faz, né? Beleza. E aí ele fala também que ele é a favor dos caras realizarem experimentos juntos, pegar os caras que defendem a Terra Globo e os caras que defendem a Terra e fazer teste de curvatura juntos. Eu acho ótima ideia também. Sempre fui a favor de fazerem essas coisas. Mas aí eu falei pro Serjão, né, no off, eu falei, Serjão, sabe qual que é o problema disso? No final, são as pessoas. O ser humano que cria muito problema e não quer se juntar por um propósito maior. As pessoas têm um ego, tem toda ali uma dinâmica complicada entre os seres humanos, né? De se aproximarem e fazerem coisas em conjunto para poder buscar a verdade. É complicado. Ah! Deixa eu explicar! O Serjão comentou também sobre a relatividade geral. E aí eu falei pra ele que relatividade é uma coisa discutível, que tem pessoas dentro da própria ciência que negam a relatividade e que refutam a relatividade. A teoria da relatividade geral do Einstein, essa concepção do Einstein sobre o espaço, da distorção do espaço-tempo, é uma coisa plenamente discutível, né? Beleza. Aí o Serjão fala sobre vulcão e placa tectônica. Porque ele diz assim, ó, na minha área eu só consigo trabalhar se a Terra for uma esfera.
Aí fiquei pensando, caramba, né? Mas como que ele vai provar isso, né? O que tem a ver ser geólogo com a Terra ser uma esfera? O que tem a ver placa tectônica? Terremoto, vulcão, né? E aí eu viro pro Serjão e falo assim, mas Serjão, você realmente acredita que isso daí prova a esfericidade da Terra? Porque eu realmente não consigo entender de onde que o Serjão tira isso. Eu tava esperando que ele ia dar uma explicação palpável ali, até que boa, né? Mas não vem nada. É uma especulação de modelo dele. Então ele diz assim, ó, o vulcão só existe se a Terra for uma bola. Negativo. Negativo. O vulcão, ele existe independentemente da forma da Terra. Por quê? Eu ainda comento no vídeo, eu falo assim, olha, do meu ponto de vista, as coisas que sustentam a Terra esférica são duas coisas fundamentais. A curvatura tem que ser provada e a gravidade. Sem gravidade não tem esfera. O que isso tem a ver com vulcão ou terremoto? Não tem. Porque você dizer que pra Terra ser uma esfera tem que ter vulcão, você tá dizendo então que pra existir vulcão tem que existir gravidade. Pra existir placa tectônica tem que existir gravidade. Mas a gravidade, ela é facilmente refutada por termodinâmica. Ora, existe um contrassenso aí então, né? Não faz sentido esse argumento. Ele carece de lógica. O argumento do vulcão e dos terremotos não tem lógica, tanto é que o Serjão não tem meios técnicos de explicar isso. É só uma coisa que ele jogou assim. E eu não consegui entender isso. Cara, mas de onde que ele tá tirando isso? Quer dizer, então ele tá assumindo de forma direta ou indireta que pra Terra ser uma esfera tem que ter vulcão? Ou só existe vulcão se a Terra for uma bola? Mas caramba, que diabos isso tem a ver com a discussão? A discussão é muito mais complexa do que isso, porque a proposta dos experimentos do André é justamente mostrar o menos denso, que é uma coisa que não poderia acontecer no globo, o menos denso estar abaixo, e a termodinâmica explicando o posicionamento da matéria em relação ao meio, a distribuição de energia determinando o posicionamento da matéria. A termodinâmica, ela vem mostrando que massa é energia. Isso aí destrói a gravidade. Ora, isso não tem nada a ver com vulcão, com placa tectônica. Esses fenômenos que acontecem de perturbações debaixo dos oceanos, que provocam terremotos, é uma coisa que pode acontecer em qualquer modelo. O que teria que encontrar uma explicação 100% factível. Né? Tem algumas especulações e coisas que são provadas, que acarretam nesses fenômenos. Mas isso não tem a ver com a Terra ser um geóide ou uma esfera perfeita. Entendem? Por quê? Porque eu insisto, eu tenho que colocar isso de forma clara para as pessoas entenderem. O que sustenta a Terra ser uma bola não tem a ver, em nenhuma hipótese, com vulcão, ou com geologia, ou com encontrar petróleo. Tem a ver com curvatura. Para a Terra ser uma bola, tem que ser mostrada e provada a curvatura e a gravidade. A curvatura, ela depende da gravidade, porque no modelo deles, o que transforma o astro num objeto esférico é a ação da gravidade. Seria a forma perfeita deles de distribuição de energia do universo, né? A forma mais adequada que as coisas tomam, graças à ação da gravidade. Então, se a gente consegue provar através de experimentos empíricos, de ciência verdadeira, através de termodinâmica, que a matéria, na verdade, a massa, ela depende de energia e não de gravidade ou empuxo, opa, a gente, destrói. O modelo já entra em ruína. Sem gravidade não tem bola, rapaziada. Isso daí é um fato inequívoco, certo? É inequívoco isso. Ninguém pode negar. Até um cara que defende o modelo do globo, que pode ser até fanático, ele tem que assumir isso. A bola depende da gravidade. Se a gravidade é questionada, ela não funciona, ela é hipotética, ela se mostra falsa, ela não atua, não existe, se for provado isso, acabou. Aí você vai lá e faz um teste de curvatura e prova que o menos denso está abaixo, que a atmosfera é dinâmica, que o que oculta os objetos é a refração e não a curvatura, a tal da curvatura que ninguém consegue mostrar. Em nenhuma altitude consegue mostrar essa curvatura. Acaba o modelo do globo. Aí, depois disso, que eu comentei sobre essas coisas no vídeo, porque a minha ideia primária era justamente deixar as pessoas que fazem parte do público do Serjão a par disso,
que existem experimentos voltados para termodinâmica e teste de curvatura que botam em xeque, que questionam de maneira muito lógica o modelo do globo. Esses detalhes a maioria das pessoas não sabem, a maioria das pessoas não conhece o canal do André, não sabe os experimentos que estão rolando lá, não sabem que tem físicos, engenheiros indo lá debater o tempo inteiro. Elas não estão a par disso. Elas estão acostumadas com esses argumentos superficiais, que às vezes o Serjão também utiliza. Porque até o Serjão eu senti ali que ele está um pouco para trás na discussão. Ele não entende o todo. Eu acho que ele não viu todos os experimentos do André. Porque ele diz que os experimentos têm erros, ele elogia os experimentos no primeiro momento e depois diz que tem erros, mas não aponta nenhum erro. Eu tava pelo menos esperando ele apontar um erro que fosse assim, entendeu? Mas beleza, o cara ali disse isso. E eu sempre tentando colocar em evidência essas coisas que são provadas, né? Envolvendo termodinâmica e o teste de nivelamento. Beleza. Aí depois, ele fala sobre a teoria da relatividade, que não tem importância nenhuma, porque é uma coisa especulativa. Ninguém nunca provou isso. Nada. Isso é altamente discutível. Tem cientistas que concordam, tem cientistas que discordam. Citei até o inteligentista no vídeo. O inteligentista, por exemplo, discorda da relatividade. Fala que ela não funciona, que é falsa. E no canal do YouTube dele, tem vídeos que mostram que testes empíricos tentando provar a relatividade falharam. Então olha como que o negócio é discutível. Aí você tem aquela turma que acredita e a turma que não acredita, beleza. O professor Borges, por exemplo, ele não é terraplanista nem geocentrista, ele acredita na Terra esfera normal, só que ele diz que a gravidade ela não funciona da forma que é explicada na teoria da relatividade, que ela é falsa. E ele refuta a relatividade lá no vídeo dele. Fala sobre redshift, blueshift, né? Então minha proposta é que as pessoas que estão a par da discussão, que têm vontade de discutir, se juntem e discutam sobre essas ideias. A minha ideia central era fazer isso, por isso que eu queria criar aquele debate, que eu sempre falei pra vocês. Chamar o Roberto Scur, chamar o André, chamar o Serjão, falar pro Serjão chamar lá uma galera também, né, professores que ele deve conhecer que são bons, pra conversar sobre essas coisas e apresentar os experimentos e ver o que eles acham. E aí eles poderiam mostrar ali categoricamente, se é que eles realmente sabem que tem algum erro ali, mostrarem quais são esses erros e o porquê que tá errado, porque até agora ninguém conseguiu fazer isso. Tem cálculos lá no canal do André de mais de 15 páginas que não foram refutados até agora. Quer dizer, onde estão essas pessoas então, que tem tanta certeza da bola assim, para provar os seus argumentos? Então, olha como a discussão é extensa. Então é isso. A minha ideia, pelo menos, era conscientizar ali as pessoas, plantando essa semente, dizendo assim, olha, tem coisas aqui que são palpáveis do lado da Terra que envolvem experimentos científicos e estão lá disponíveis para vocês questionarem, julgarem, agregarem, seja lá da forma que vocês quiserem, né? A ideia era essa. Aí o Serjão comentou sobre essa questão do vulcão, que não tem lógica nenhuma. A lógica, a própria lógica, ela não permite que um vulcão prove que a Terra é uma esfera, não tem como. Porque, como eu já falei, para a Terra ser uma esfera, isso depende de gravidade. E você dizer que o vulcão prova a Terra esférica, então você está dizendo que o vulcão só existe porque existe gravidade. Mas peraí, qual que é a lógica disso? Se a gravidade for provada inexistente, e ela realmente é só uma teoria, como que o vulcão existe então? Percebe como que essas duas coisas não têm ligação? E aí, quando você fala de perturbações na Terra que geram terremotos, o que isso tem a ver com a Terra ser uma esfera? Quer dizer, então, que a perturbação, o terremoto só acontece porque a Terra é uma esfera? Onde que está o sentido disso? Onde que está a prova disso? Não, para você provar que a Terra é uma esfera, tem que provar a curvatura e a gravidade. Se você não prova isso, você não pode atrelar o terremoto e o vulcão ao formato do mundo. Não existe isso. Vocês estão entendendo que isso não tem lógica? Não é difícil de entender que isso não tem lógica, né? Eu, pelo menos, vejo claramente que não existe lógica nisso daí. Atrelar a topografia da Terra, se tem curva ou não, à existência de vulcão ou terremoto. E carece, fundamentalmente, de lógica. E eu ia citar lá no vídeo também o professor Afonso, né? O professor Afonso é geofísico, entende pra caramba de abalo sísmico e é terraplanista. E aí? Professor Afonso, ele tem um currículo invejável dentro da geofísica, o próprio Serjão conhece, já falou do Afonso, sabe que ele é um cara crânio, inteligente, ele é geofísico, só que é terraplanista. Então olha como que existem pontos divergentes nessa discussão.
O Serjão, sendo geólogo, tem uma visão enraizada no modelo que ele acredita. O Afonso é geofísico e já explica de outra forma, já enxerga de outra forma. Então olha como que o negócio é discutível. É isso que eu tô querendo dizer, que não tem um consenso. É impossível. Foge totalmente da lógica eu virar pra você e falar assim, ó, tá vendo o vulcão? Isso daí prova que a Terra é um globo. Pelo amor de Deus, pô, calma aí, peraí. Ali o Serjão deu uma forçada de barra, né? Mas eu já sabia que ele ia comentar sobre essas coisas. Só que são coisas que são argumentos muito fracos, porque já nascem sem lógica. Sem lógica. A pessoa não precisa ter uma formação científica aprofundada para entender que isso carece de lógica. Estamos falando de topografia, estamos falando da forma da Terra, que não tem nada a ver com vulcão, com abalo sísmico. Mas beleza. O Serjão também menciona lá, se me lembro bem, sobre o núcleo da Terra, que é uma coisa especulativa também, porque dentro do modelo que ele acredita, a Terra tem aquele núcleo, tem os materiais que compõem o núcleo, e eu já falei que isso é especulativo, porque o maior poço que foi perfurado até hoje, ele tem uma média de 13 quilômetros de profundidade, ninguém nunca conseguiu mandar uma sonda até o núcleo, até o centro da Terra, até porque precisaria de um material também muito brabo para conseguir fazer isso, coletar essas amostras, é um procedimento muito difícil. Então, eles creem no modelo. Show de bola. São modelos. No final das contas, isso é um embate de modelos. Ah, ele fala de astronauta. Ele me pergunta se eu já conversei com astronauta. Eu falei que não, e que conversaria numa boa. Michael mandou 5 Aí ele diz assim, ó. Olha o argumento que ele mandou. Poxa vida. O resto é ó, isso daí foi outra coisa que me surpreendeu também, porque isso vai até contra a lógica do que ele mesmo acredita. Porque assim, o Serjão, na conversa comigo, ele diz assim, ó, que ele é a favor do experimento científico, que ciência é um embate de ideias. Cara, tudo que eu defendo aqui, ele defende também, rapaziada. Acerca do que é a ciência, como ela deve ser aplicada. Inclusive, eu falo para ele no vídeo que as equações matemáticas precisam ser questionadas também, porque tem coisas ali que estão viciadas. Existem coisas na matemática que são consideradas constantes, mas que nos testes empíricos não são. E ele concorda com isso daí. Só que daí, ao mesmo tempo, ele me manda uma dessa. Ó, ele fala assim, você já conversou com o astronauta? Eu não, nunca conversei, mas conversaria numa boa, né? Acho interessante o cara falar, né? Gostaria de ver um cara ali falando na minha frente, né? Que ele subiu, foi lá pra cima da Terra, né? Aí ele diz assim, ó, de todos os astronautas que foram pra fora da Terra, eles dizem que a Terra é uma bola. Mas, rapaziada, por favor, se eu tô discutindo ciência, experimento científico, se os experimentos à nossa volta estão mostrando que o modelo do globo, ele não tá funcionando do jeito que deveria, por que diabos eu vou acreditar no relato de meia dúzia de astronauta? O cara ter subido na estratosfera e vir aqui falar pra mim, ó, a Terra é uma bola. Porque eu poderia simplesmente virar pro Serjão e falar assim, então, ó. Não, você quer saber então, Serjão? Na verdade, tem experimentos que lançam uma câmera amarrada num balão lá na estratosfera, a 40, 50, 60 km de altitude, e mostra a plana. Acabou a discussão. Você acha que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não posso usar esse único argumento. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por que eu não posso usar esse argumento? Porque, independentemente da altitude que o cara esteja, a Terra sempre será plana. Não adianta acreditar no relato de pessoas, que pode ser um relato mentiroso. Não adianta acreditar simplesmente numa filmagem de uma câmera, porque as câmeras têm distorções. Eu já cansei de mostrar isso aqui na live. Câmeras que vão para a estratosfera e a lente angular que distorce o horizonte transforma a Terra numa bola. E você tem lentes que não possuem essa câmera e que mostra a Terra plana. Isso não serve para o argumento. Não serve. Isso, de novo, é uma falta de lógica. Eu não posso apelar para esse argumento, porque senão seria muito fácil. Eu simplesmente poderia comprar uma câmera, ou poderia pegar uma gravação que já foi feita, de uma câmera a 50 km de altitude, lá na estratosfera, e mostrar a Terra e falar, ó, acabou a discussão. Não, pô, não é assim que funciona. Se a Terra for uma bola, se a Terra de fato for uma bola, isso tem que ser provado a nível do solo, através de observações empíricas. Se a Terra é uma esfera, a atmosfera, ela tem que se comportar como é mostrado, explicado no globo. Se a Terra é uma bola, quando o objeto some no horizonte, aquilo tem que ser por causa da curvatura, como nos é ensinado.
O problema nasce aí e termina aí, porque os testes mostram o contrário. No modelo do globo, o mais denso deveria estar abaixo, mas não é isso que acontece. No modelo do globo, o barquinho some por causa da curva, mas não é isso que acontece. No modelo do globo, eles mostram essas filmagens patéticas a 50, 60 km de altitude e uma terra esférica, mas ao mesmo tempo, os terraplanistas ou qualquer pessoa vai lá e joga uma câmera na estratosfera que não tem a lente que distorce o horizonte e mostra uma terra plana. Então, peraí. No modelo do globo, eles falam que de um voo comercial a 12 km de altitude você já vê a curva da Terra, mas é uma mentira. Você pega um avião, você não vê curva nenhuma, ninguém vê curva nenhuma. Ora, peraí, tem uma falha lógica brutal nisso aí. No modelo do globo, a esfera só existe por causa da gravidade, mas aí vem a termodinâmica e destrói a gravidade. Peraí, pô. Olha o tanto de coisa que tem que ser discutida, coisa que você pode mensurar aqui, ó. Então, esse papo de que, fulano foi até lá no espaço e falou que a Terra é uma bola. Logo, eu tenho que acreditar no que ele está falando, mesmo com todas essas contradições aqui expostas. Peraí, você é o quê? Maria vai com as outras? Que porra é essa? Isso é ciência? Ciência virou acreditar na palavra de um cara? Uma única pessoa que teve uma experiência de supostamente ir para o espaço e voltar aqui e falar para você que é daquele jeito e você acredita? Isso daí é ciência? Eu falar que fui numa floresta e vi um dinossauro, mas eu não tenho prova nenhuma? E aí eu saio por aí dando relatos disso aí? Isso aí virou ciência? Mesmo tendo 1 milhão de contradições, 1 milhão de experimentos ali que estão mostrando coisas que destroem o modelo da bola, eu simplesmente chegar e falar que eu fui pro espaço e vi a curva, isso vale? E os experimentos não? Peraí, pô. Ciência é o contrário disso. Ciência tem que ser replicada por qualquer um. Ou seja, se uma pessoa foi no espaço e viu a curva, para isso se transformar num fato científico, primeiro, tem que ser provado. Segundo, mais pessoas precisam ir até lá. Qualquer pessoa deveria poder ter a oportunidade de mostrar isso, para se concretizar um fato. Todo mundo observa isso. Mas peraí. A realidade é que não precisa sair fora da Terra para mostrar se tem curva ou não. Se a Terra tivesse curva, a curva seria mostrada aqui, graças aos testes de curvatura. Afinal de contas, existe um modelo do globo onde tem uma matemática que foi desenvolvida através de trigonometria para poder dizer onde está a curvatura. O problema é que essa matemática não funciona. Essa calculadora que eles criaram, inclusive o Walter Business, que criou essa calculadora de curvatura, ele defende o modelo do globo. Mas essa calculadora está errada. Porque você vai lá e coloca os dados de onde supostamente deveria haver uma curva e a calculadora aponta que teria uma curva ali, que o objeto não poderia ser avistado. Mas aí você vai lá fazer um teste de curvatura e o objeto é avistado. Percebem a falha brutal, lógica que existe nisso? Estão entendendo? Então, se eu for lá no Space Today, se der certo de eu participar do podcast do Serjão, eu vou levar todos esses argumentos lá. Porque é muito fácil. E quanto a isso, não tem erro. É claro que lá no vídeo da Growth, eu estou gravando para a Growth. Eu não estou gravando para fazer um debate, nada do tipo. Era para ser uma resenha. E eu fui jogando ali alguns argumentos para ver até onde o Serjão sabia sobre eles, né? Para ver se ele ia, de repente, ali refutar, dizer algo interessante, alguma coisa que agregasse para a discussão. Mas dos argumentos ali que o Serjão utilizou, quem acompanha a minha live aqui, quem acompanha principalmente lá o canal do André, sabem que foram argumentos, em tese, um tanto quanto fracos ali. Né? E às vezes o próprio Serjão também, obviamente, ele não quis ali desenvolver muito, porque ele sabia que ali não era palco para isso. E aí ele cita também sobre o Sol de 24 horas. Mas peraí, existem diversas falhas no Sol de 24 horas também. Não é de hoje que eles tentam provar o Sol de 24 horas. Existiram várias outras gravações no passado do Sol de 24 horas na Antártica. Só que todas elas foram fake, foram fabricadas. E aí essa coisa já começou a perder a relevância. E aí o Serjão fala que foi um monte de terraplanista lá ver. Eu não sei até agora quem são esses terraplanistas. Pra mim não importa de nada quem foi lá, quem não foi. A questão é, o experimento do Sol de 24 horas que foi mostrado, ele foi avaliado, continua sendo avaliado, e foram mostrados lá erros de gravação também. Coisas contraditórias
que foram gravadas. Aquilo pode ter sido burlado. Mas a questão central não é essa, que o vídeo possa ser fake ou não. A questão central é que o sol de 24 horas na Antártica, ele pode acontecer graças ao fenômeno da refração, a distorção da luz, quando ela atravessa as camadas atmosféricas. E aí o Serjão, ele até explica lá sobre refração, né? Ele fala lá sobre a luz desviando de um meio para outro meio, que ela vai fazendo uma forma de zigue-zague, por conta da composição dos gases da atmosfera. Pois é. Então, assim, para vocês terem uma ideia do quanto que a luz, ela distorce quando ela atravessa as camadas atmosféricas, eu tenho aqui um videozinho, ó, que eu posso mostrar para vocês. Rapaziada, eu tô só comentando para vocês aqui mais ou menos, tá? Como é que foi a conversa com o Serjão e as impressões, beleza? Ó, rapaziada, como que essa questão da refração é importante, ó. Olha que absurdo. Prestem atenção nesse vídeo. Que coisa de doido. Primeira vez que eu vejo isso. 2 sol, pessoal. 1, 2. Ficaram porque você estava concordando com o Serjão. Eles queriam que você chegasse lá e ficasse gritando na cara do Sérgio. Foi educado o Super Dali? Mas eu sou um cara educado, pelo amor de Deus, né? A galera que pensa que eu ia chegar lá e ficar vomitando, sendo mal educado, gritando com o Serjão, jamais faria uma coisa dessa, pelo amor de Deus, né? Então eu estava concordando, mas não com as teses dele, concordando com o direito que ele tem de defender aquilo. Concordando assim, ó. Ou seja, estou aqui balançando a cabeça. É uma coisa de linguagem corporal isso daí. Eu tô lá escutando um cara falando sobre algo. E tô escutando e fazendo assim, ó. Ou seja, sim, estou compreendendo o que você tá falando. Entende? Uma coisa natural. Faz parte da minha linguagem corporal isso daí. As pessoas que pensam, né, ou que torcem para que exista alguma briga entre as outras, são pessoas que não têm motivações boas no seu coração, né? A gente sabe disso. Ninguém nunca vai ganhar uma discussão no grito, sendo mal educado. Então, rapaziada, olha esse vídeo aqui, ó. O cara, ele fez uma filmagem épica, muito boa, ó, de Matheus mandou R$5. 2, entre aspas, sóis. Colocar o sua, ela nunca vai receber a inteligência. O que que tá acontecendo aqui? Ficar provando as coisas. Vocês acham que existem 2 sóis? É claro que não. Isso daqui é um fenômeno claro de distorção da luz. A distorção da luz em relação ao Sol provoca esse efeito. A nossa atmosfera, o comportamento dos astros, o céu, ele é complexo por conta desses desvios de luz que ocorrem, certo? E o Sol, ele é um astro que ele tem uma luz muito potente, muito intensa. A movimentação dele no céu é diferente. É diferente de todos os outros astros. Então, você fazer um suposto registro de um Sol da meia-noite lá na Antártica é uma coisa que poderia ser discutida em qualquer modelo, graças a esse fenômeno de refração. É uma coisa que tem que ser discutida por pessoas que gostam do assunto. Minha proposta é essa, né? Então o Serjão comentou sobre o sol de 24 horas e foi uma coisa contraditória também, porque no começo da conversa, não sei se vocês repararam, o Serjão falou uma coisa muito interessante que eu gostei. Ele falou assim: quando eu chego pra galera lá do meu canal, eu falo, galera, esquece o céu na hora de falar da forma da Terra. Até porque eu sou geólogo. O Serjão, ele entende que, para falar da forma da Terra, você não tem que levar em conta o céu. Mas aí, ele mesmo vem e fala do sol de 24 horas. Então, olha como é assim. Às vezes, ele ali também tá ele tá num contrassenso que não tá percebendo. Vocês entenderam? Ele mesmo disse uma coisa perfeitamente correta. E eu concordei com ele, isso daí falei exatamente a mesma coisa que eu penso e que eu falo. O céu, o que acontece com os astros, não devem ser levados em conta em relação à topografia. E o próprio Serjão falou isso. Ele falou isso aí, tá lá no vídeo, vocês podem ver, né? Ele mesmo afirmou, assim, que ele disse pra galera lá que pra discutir sobre a forma da Terra, não tem que ficar falando do céu. Isso tá corretíssimo, tá corretíssimo. Vai falar da forma da Terra, a gente fala de topografia, pode citar ali o conhecimento da geologia, pode falar de tudo isso aí. Teste de curvatura, termodinâmica, são outras coisas. E aí ele mesmo, num contrassenso, fala sobre o sol de 24 horas.
E obra, é óbvio que existem explicações para isso. Elas precisam ser estudadas de uma forma mais aprofundada? Sem dúvida. Tanto é que no próprio vídeo eu falo que eu não consigo provar isso daí que eu tô falando. Mas é uma coisa que se mostra verdadeira, porque a refração da luz é uma coisa provada. Isso ocorre. Isso ocorre. E eu sempre cito aqui um exemplo, ó, muito interessante também, da piscina. Sempre mostro isso, ó. Esse é o fenômeno da refração. Olha aqui, ó. Olha o que acontece quando a luz desvia entre os meios. Olha aí, ó. Isso daqui é uma filmagem sendo feita na frente de um cara que está numa piscina. Agora imagina você querer falar do sol. Do sol que está a sabe-se lá quantos quilômetros de altitude, que tem uma luz poderosa, uma energia poderosa, uma luz que atravessa milhares de camadas da atmosfera e ocorrem milhares de distorções da luz durante essa trajetória. Olha como que isso é complexo, irmão. Então, assim, é uma coisa que pode ser estudada e deveria ser estudada, levada a sério. O problema é que ninguém leva a sério. Quem que leva a sério? O louco do Super Xandão. Ninguém fala sobre essas coisas aqui, ó. Fazer o quê? Eu tô falando, ó. Tá aqui, ó. Mostro claramente, é muito simples de entender, ó. Aí o cara vai se aproximando da borda da piscina, ó, e vai mudando a distorção. Olha aí, ó. Interessante, né? Olha lá. Agora, imagina esse efeito na atmosfera, como é que ocorre? Eu não sei exatamente como ocorre. O que a gente sabe é que a luz distorce. Agora, quantas vezes ela distorce, com qual intensidade, qual o grau de distorção, de refração que ocorre do Sol, só Deus sabe, né? Mas beleza. Então, o Serjão, no primeiro momento, ele diz que o céu não pode ser levado em consideração para discutir a forma da Terra, mas ao mesmo tempo se contradiz quando vem falar do Sol da meia-noite. Aí beleza. Falei para ele que isso daí é uma coisa perfeitamente discutível, né? E que tem a ver com refração. E é óbvio que ele conhece sobre refração, ele sabe o que que é. Porque ali, rapaziada, durante o vídeo, eu até pedi desculpa porque a gente tava falando até de um modo meio atropelado. Porque são tantas coisas que envolvem esse assunto que não tem como destrinçar tudo num vídeo da Growth, né? Então, eu fui tentando ali jogar algumas teses ali, né? De modo superficial para tentar agregar o máximo possível no entendimento das pessoas. Para as pessoas que fazem parte do público do Serjão, pelo menos entenderem que tem coisas extremamente complexas que estão sendo discutidas através de experimentos sobre o assunto. Entendeu? Eu acho que ali eu consegui fazer o que eu queria, plantar uma semente. Eu acho que a longo prazo vai gerar bons frutos. Porque isso vai chamar a atenção de pessoas que realmente têm interesse. Responde né? esse Eu acho que vai. R$5. Mas enfim. Xandinho, você disse que o Serjão não deu os argumentos do motivo dos experimentos do André estarem errados. Mas ele falou sobre os princípios da termodinâmica serem diferentes em sistemas abertos. Chegando até mesmo citar a aleatoriamente entrópica. Isso, sem dúvida. Foi bom que você mencionou isso daí. Quando o Serjão mencionou isso, nossa, foi ótimo você ter falado isso daí. Preste atenção agora numa contradição, que eu vou mostrar aqui que eu percebi do Serjão ali também, ó. Por isso que eu falo, eu acho que o Serjão não viu todos os experimentos, cara. Eu acho que o experimento que o Serjão viu talvez foi de algum teste de curvatura, mas ele deve ter visto meio por cima. Ele não viu os experimentos do Pote. Na hora que ele falou isso daí, que você disse, da termodinâmica, eu peguei isso, porque, ó, eu falei pro Serjão que, para refutar a gravidade, tem coisas simples que a gente observa, como o CO2. O CO2, ele tem uma densidade e um peso maior do que o ar à nossa volta. Quando ele recebe energia, ele sobe. Quando você resfria ele e transforma em gelo seco, ele fica no chão. A gravidade nunca determinou a movimentação da matéria, é a energia. Aí o Serjão, depois de dizer que viu os experimentos do André e falar que tem um monte de erro, ele me solta essa, ele fala assim: mas olha, a termodinâmica ela é complexa e você está citando o exemplo de um ambiente aberto, um sistema aberto. Mas aí, Serjão, se ele viu os experimentos, ele sabe que os experimentos de termodinâmica do André estão no pote. Eu falei no vídeo que o André, ele coleta amostras a nível do solo e de montanha. Tá lá. O Serjão não viu.
Muito provavelmente ele não viu esse experimento. Eu acho que ele se enganou. Ele estava falando de outro experimento. Por isso que eu falo, isso que ele disse não faz sentido. E eu ia falar isso daí pra ele na hora. Eu até paro na hora e falo assim, não, Sérgio, mas esse experimento foi feito, tá lá no pote. A massa dentro do pote, ela varia de acordo com a energia, tá lá. Só que eu não falei, porque ele tava ali empolgado falando, e eu não gosto de ficar cortando os outros na hora que a pessoa tá falando, você entendeu? Eu não gosto de ter que ficar toda hora cortando a pessoa. Então eu escuto, de boa. Deixei o cara falar. Eu ia interromper ali, mas eu parei. Deixei ele falar. Mas quando ele disse aquilo, eu pensei assim, eu falei, pra galera que tá a par do assunto, eles vão entender que isso aqui é uma contradição que ele tá falando também. Porque, pô, o cara primeiro vem e fala que viu o experimento. Fala que tá errado. Beleza. Mas ele não falou qual experimento ele viu. Exatamente. Todo mundo viu que ele não falou exatamente qual foi o experimento. Ele disse que tem erros. Show de bola. Só falta apontar os erros e de qual experimento ele está falando. Aí depois, quando a gente entrou na termodinâmica, ele diz que não se pode levar em conta apenas um sistema aberto. É claro que não. Mas pera lá. E os experimentos do pote? O André fez todos os experimentos. Tem experimento de sistema aberto, tem experimento de sistema fechado, tem experimento que mostra o desvio da luz falando sobre refração especificamente falando. Então assim, eu acho que o Serjão, ele viu os experimentos, mas ele deve ter visto aqueles primeiros lá de teste de curvatura, talvez. Acho que ele deve ter visto um ou outro experimento e deve ter reparado ali em um erro ou outro e ficou por isso mesmo, entendeu? Talvez ele não tenha se interessado tanto pelo assunto a ponto de ver tudo. Eu acho que ele não viu tudo, porque senão ele não teria falado isso. Ah, mas tem que ser mostrado também no sistema fechado. É, mas tem lá. É o que mais tem. Entendeu? Aí na hora que ele falou isso, eu peguei. Eu falei, eu acho que o Serjão, aqui, ele deixa claro, ele não viu todos os experimentos. Mas enfim, né? Eu não ia ficar ali toda hora querendo apontar também contradições, não, tá? Eu tá tranquilo. A proposta... Porque, rapaziada, se eu fosse ficar pegando cada vírgula do que o Serjão falou ali e ficar aprofundando, ia sair um vídeo de 3 horas. E claro, eu tô gravando pra Growth, sou um patrocinado da Growth. Fui lá pra cumprir com o papel de um cara que tinha que gravar o vídeo com o Serjão, certo? Então, tinha lá a ideia de fazer uma resenha. Conversar ali no primeiro momento, fazer esse encontro, né? Colocar algumas ideias ali, trazer um pouco do personagem também, fazer uma conversa distraída. Né, descontraída. Foi o que eu fiz. E tentei, ao mesmo tempo, jogar alguns argumentos ali, algumas coisas sobre esses experimentos, para ver se eu conseguia aguçar pelo menos o interesse de algumas pessoas, entenderam? Eu acho que deve ter dado certo. Eu sei que muita gente que acompanha o Serjão vai ficar lá só me xingando, falando um monte de abobrinha. Tudo bem, não tô preocupado com isso aí. Xingamento não muda nada na minha vida. O que muda na vida das pessoas é a verdade e a mentira, certo? Eu só sou um cara disposto aí a encontrar a verdade, né? Então, essa conversa ali, esse primeiro vídeo com o Serjão foi muito bom. Eu acredito que o propósito foi cumprido. Eu consegui plantar uma semente ali, de pelo menos deixar algumas coisas no ar pra galera pelo menos entender que a discussão é complexa, que envolve uma série de variáveis que precisam ser discutidas, cálculos matemáticos precisam ser discutidos, experimentos sobre termodinâmica e teste de curvatura. Tem um monte de coisa que pode ser discutida sobre isso. Se os caras realmente tiverem vontade, irmão, se o Serjão um dia realmente tiver vontade de chamar a galera que ele conhece, professores, seria bom demais conversar sobre isso numa live. Trazer o Roberto Scur, o André, mostrar os experimentos. Porque daí se os caras realmente eles têm capacidade de refutar os experimentos, isso seria excelente. Seria excelente ver eles tentando refutar. Né? É isso que a gente quer, a discussão saudável. Aí beleza. Então, acho que tiveram mais coisas ali pontuais que o Serjão comentou, mas agora eu não lembro. Qualquer coisa aí que vocês tiverem ficado em dúvida, que vocês lembrarem aí, manda aí, tá? Que a gente vai discutir. Aí depois disso, a gente foi gravar um treino. Na hora do treino foi muito da hora. No off eu conversei com o Serjão ali, a gente trocou um papo. Ele é um cara muito gente boa, rapaziada. O Serjão, ele é um cara totalmente a favor da discussão. Ele deixou claro isso daí, que ele gosta disso, que ele conversa com todo mundo. Seja sobre política, sobre ciência, ele conversa com diversas vertentes. Já conversou com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva tem um pensamento que é totalmente diferente do dele, todo mundo sabe, né? O Serjão, ele já falou que é ateu, inclusive. Eu perguntei pra ele, inclusive, se ele era ateu mesmo, ele é. Embora, olha só, ele é ateu, mas ele é padrinho de igreja de 5 pessoas. Os filhos dele são católicos, seguem religião. Falei, pô, Serjão, você pra um ateu, você é um baita cristão, cara. Eu falei,
Inclusive falei pra ele, no off, né? Falei pra ele que eu vejo bondade no coração dele. E falei pra ele que um dia aqui na live eu até brinquei. Eu falei que uma hora ele ia acabar se convertendo e virar terraplanista e acreditar em Deus. Falei, ele deu risada, né? Falei assim, pô, Sérgio, você pra um cara que se diz ateu, que acredita na aleatoriedade, no acaso, você tem uma vida muito mais coerente do que muita gente aí que se diz cristão, assim, né? Porque ele é um cara muito da hora, rapaziada, pra trocar ideia. É um cara bom, assim, você não vê maldade, assim, entendeu? Então, essa impressão que eu tive do Sérgio, aqui eu tô falando do lado pessoal, que foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Um cara muito gente boa, gostei pra caramba de conhecer ele, de conversar com ele. Foi muito da hora. O posicionamento político do Sérgio, eu não sei se isso vai sair no vídeo, mas se sair vocês vão ver. O Sérgio, ele tem um pensamento muito parecido com o meu acerca de soberania nacional. Ele é altamente nacionalista, o Sérgio. E eu achei isso da hora pra caramba.